Deus vai fazer ainda muito mais do que tem feito, né? Eu quero hoje falar, né, do que está lá em 2 Reis 4, de 1 a 6, tá? Sobre o profeta Eliseu, diz assim a palavra. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Pai, graças eu te dou, Senhor, nessa noite, pela tua palavra aqui, Senhor, e poder ser instrumento teu, meu Deus. Que não seja eu, mas que seja somente um canal do que o Senhor tem, ó Deus, para esse projeto, para o que o Senhor tem essa noite. Que da minha boca saia apenas palavras dirigidas e guiadas pelo teu Espírito Santo. Amém. Uma das coisas assim, que eu gostei muito, que me chamou muita atenção nesse texto, em primeiro lugar, foi a ousadia que essa mulher teve. Veja bem, ela era viúva, mãe de 2 filhos e devedora. Se a gente pegar o contexto dessa época, olha a situação dessa mulher. E aí ela foi extremamente ousada, né? E ela foi até o profeta e falou assim, Senhor, meu marido foi teu servo, né? Foi contigo, ele era temente a Deus, né? Ou seja, para ela chegar até um homem de Deus, né? Então, assim, foi uma ousadia muito grande. E aí, sobre a ousadia, eu quero ler o que está lá em Hebreus 4,16, que diz assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajuntados em tempo oportuno. Ou seja, aqui Deus dá uma ordem para que nós cheguemos ao trono da graça, né? Então, para que a gente chegue, é uma ação que a gente precisa ter. A gente precisa falar, não, eu vou determinar, eu vou lá. E é isso que a gente precisa na nossa vida cristã, sabe, irmãos? É ter essa ousadia, sabe? Botar a palavra e agir, sabe? A gente precisa chegar, a gente precisa ter, né? Esse espírito. Mateus também lá em 7,7, ele diz assim, Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Ou seja, mais uma vez aqui, Deus mostra que nós precisamos ter ousadia de ir ao encontro. É claro que Deus, na sua plenitude, o seu soberano, ele pode fazer de outro jeito, sabe? Mas entendam bem que a nós foi dado esse espírito, né? E essa mulher aqui retrata muito bem isso, né? E aí, quando a gente decorre um pouco mais da leitura, uma coisa assim que também que me chamou muita atenção, é um texto assim que me salta aos olhos, todo ele, e ela fez uma coisa extremamente sábia. Ela compartilhou o seu problema com quem realmente devia compartilhar. Irmãos, ela foi a quem deveria ela ir. Ela foi ao homem de Deus. Ela foi aquele que pode trazer solução para a vida dela.
Ela não foi dizer para o vizinho, ela não foi para a esquina, ela não foi para grupo de WhatsApp se lamentar. Ela chegou e falou diretamente ao profeta, sabe? Foi direto ao ponto. Ela chegou e falou assim: olha, eu estou com problema. Esses são os meus problemas. O que é que o senhor pode fazer? Irmãos, e aí aqui, o profeta Eliseu, assim, né, extremamente inspirado por Deus, ele mostrou a ela que, na verdade, a solução do problema estava com ela, né? E aí ele devolveu a pergunta para ele: mulher, o que queres que eu te faça? Né? E aí ele perguntou: o que é que tem em casas? Né? Ou seja, ele mostrou para ela que ela tem recursos e que ela tem por onde sair dos problemas. Sabe, meus queridos, muitas vezes a gente fica gastando tempo, a gente fica desperdiçando energia, sabe, procurando com pessoas erradas, sabe, compartilhando nossas dores com as pessoas erradas. Entendam bem, eu não quero dizer que chegar num grupo de oração da igreja, a gente relatar um problema, tá? Eu não estou querendo dizer que isso é errado. O que eu estou falando é que, primeiro, nós temos que colocar aos pés da cruz. Primeiro, a gente tem que chegar para aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, aquele que derramou o seu sangue. E aquele sangue foi derramado para isso. Sabe, Jesus, quando esteve lá no monte, lá naquela cruz, sabe, quando dele expeliu sangue, sabe, quando tudo se cumpriu, ele foi: ó, eu estou aqui de braços abertos para receber de vocês que tem dor, que tem doença, que tem angústia, que tem aflição. Essa simbologia da crucificação de Cristo é maravilhosa, não só por tudo, mas pegando isoladamente o fato dos braços abertos. Nós, quando queremos acalentar alguém, nós não cruzamos os braços, nós não viramos as costas. O que nós fazemos? Nós abrimos os braços. Interessante, gente, que a figura que nós temos de Jesus, sabe, o único momento em que ele deixou de estar nessa comunhão de Deus foi: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas logo depois ele: que seja feita a tua vontade, que se cumpra, Deus. Ou seja, eu estou aqui, sabe? Eu estou aqui e, sabe, parando para pensar, vendo um pouco da história, normalmente quando isso acontece, a cabeça está baixa. E é um sinônimo de carinho. Quando a gente vai estar de braços abertos e vai abraçar alguém, a gente não abraça assim, querendo ver o outro lado. A gente não abraça querendo ver por cima da pessoa. A gente abraça com a cabeça encostada, falando: oh, aleluia, eu estou aqui, meu filho. Fala ao meu ombro o que você tem, o que você quer. Diz para mim, ó, bem aqui, aos pés, no meu ouvido, sussurra para mim. Qual é o teu problema? Sussurra para mim, o que é que queres que eu te faça? Sabe, Jesus, ele pega, sabe, essa simbologia, como tudo em Jesus é fantástico, né? Essa expressão, sabe, mesmo com dor, mesmo sabendo que ia morrer, mesmo sabendo, sabe, que ia se cumprir, e essa simbologia dele: ó, eu tô aqui pronto para te dar carinho, pronto para te dar amor, pronto para te ouvir, pronto para te ajudar. Sabe, as coisas de Jesus são maravilhosas, né? E aí o profeta também: peraí, o que é que você tem em casa? Ela fala: olha, eu não tenho nada, mas vamos parar para pensar. Mesmo ela sendo endividada, ela tinha uma casa. Se a gente pensar, o lar, mesmo ela não tendo família, mas faz parte da base, da estrutura que Jesus nos ensinou, que Cristo nos ensinou. Ora, eu tenho 2 filhos. Poxa, ela não está sozinha, apesar de ser viúva, apesar de estar endividada, mas ela não está sozinha. Ela tem quem ajude. E aí eu trago a simbologia como, né? Irmãos, aqui é só para a gente entender um pouco o texto, tá?
como Eliseu, sendo Deus, né, que está ali como todo-poderoso, como sabedor, e os dois filhos como auxiliadores dela, que a gente pode, de maneira interpretar como sendo Jesus e o Espírito Santo. E o que reforça isso para mim é que ela fala assim, ó, gente, ó, senão em casa, nada tem em casa, ou seja, ela disse que não tinha nada. E a gente pode ver que ela tinha muita coisa. Ela tinha alguns princípios de Deus em casa. Um outro princípio que ela tem é porque o marido dela, mesmo morto, deixou arregado para ela os princípios. Sabe? Ela foi e falou assim: olha, profeta, o meu marido era temente a Deus. Sabe? Então, a gente pode ver que quando ela fala que ela não tem nada, eu vejo que é o desespero, que muitas vezes a gente chega, Senhor, Senhor, eu não tenho nada. Gente, nós temos a Jesus, nós temos a Cristo, nós temos aquele que morreu por nós temos aquele que é autor e consumador, nós temos aquele que, sabe, derramou sangue, nós temos aquele que desceu ao inferno, que venceu, nós temos aquele, sabe, que encarou o diabo face a face, que chegou para ele, o diabo falou: você está derrotado, você já é derrotado. Por mais que você tente, mas nunca você conseguirá pegar num dos meus, tocar num dos meus. Sabe, gente? E aí, assim, isso traz para mim o desespero que a gente tem quando a gente passa por problemas. A gente fala: meu Deus, eu não tenho nada. Calma, nós temos. Nós temos Jesus na cruz. Nós temos principalmente Jesus ressuscitado. Sabe, nós temos aquele que salva, cura, batiza, sabe, leva para o céu. Nós temos aquele que nos deu o Espírito Santo, sabe? E Espírito Santo, ela fala: eu não tenho nada em casa senão uma botija de azeite. Quando a gente pega a simbologia do azeite, uma delas é a questão da unção do Espírito Santo, a questão da presença do Espírito Santo. Sabe, não é à toa que Davi foi ungido com azeite, né? Ou seja, ali estava assim: olha, eu estou dando a você, Davi, o Espírito Santo que estava junto com o rei Saul, mas agora está contigo, que na hora certa ele vai agir, ele vai fazer por você. O Espírito Santo, na hora certa, ele vai fazer as coisas acontecer, ele vai fazer. Ele vai lhe dizer o caminho, ele vai lhe abrir as portas, ele vai lhe mostrar. Gente, e outra coisa aqui que eu quero, sabe, enfatizar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo está desde o início, sabe? Lá em Gênesis estava, e o Espírito pairava sobre a face. É o mesmo Espírito aqui, sobre que o profeta fala do azeite. Ele estava lá no início. E uma coisa muito interessante, nós somos corpo de Cristo. O que eu quero dizer isso como corpo de Cristo? Jesus nos usa, principalmente quando ele fala: coisas maiores você farão em nosso nome. Sabe, eu entendo que nós somos braços de Cristo, né? Não é à toa que ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ou seja, somos nós. E aqui é outra coisa forte, o Espírito Santo diz assim: olha, eu sozinho eu posso muita coisa, mas eu preciso da sua ajuda. Não porque eu preciso por precisar, porque sem você não faço nada, mas eu preciso para que você entenda que comigo você é mais que vencedor. Comigo você pode todas as coisas. Comigo você pode muito, né? E aí o profeta vai e pede para ti vasos emprestados, né? A ação, ou seja, para que ela ir, para que ela fazer, para ela se movimentar, né? Ou seja, a partir de uma botija de azeite, para quem disse que não tinha nada em casa, o profeta: olha, minha filha, vai lá, né? Gente, eu estou parafraseando aqui, né? Essa história, ó, ei, vai lá, ó, bate na porta dos seus vizinhos, chame, diga: ei, moça, eu estou precisando aí de uma botija emprestada, eu estou precisando de uma panela. Outra coisa que eu entendo aqui, nós somos cristãos,
eu não digo que é só um dever, mas aqui eu também entendo que é uma obrigação nós prezarmos por essa boa vizinhança. Independente de quem seja nossos vizinhos, independente de quem esteja ao nosso lado, independente de quem seja, sabe? Essa vizinhança faz parte, né? Muitas vezes a gente está ali e é um vizinho nosso que nós vamos ser instrumento de Deus para estar ali, para levar uma palavra, sabe? Para trazer um conforto àquele nosso vizinho, né? E é muito interessante isso quando o profeta diz, ó, vai e peça a seus vizinhos. E ele ainda ressaltou, olha, não poucos, mas pede muitos, 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 muitos mesmo, né? E assim, aí o que eu vejo assim é que a extensão de fazer, a extensão do que você fazer. E quando eu entendo pedir, muitas vezes, algumas pessoas, elas não têm bens materiais para dar, mas elas têm uma palavra, têm um sorriso, sabe? Ela tem um olhar de carinho, ela tem muitas vezes um abraço que afaga, um abraço que... Quantas vezes, gente, a gente tá assim, meio triste, meio cabisbaixo, e do nada vem um abraço, sabe? Eu comparo ao profeta quando ele diz assim, ó, vai aos teus vizinhos, a isso, né? Essa vizinhança, sabe? Hoje a gente está a um ponto que muitas vezes a gente não sabe quem senta ao nosso lado na igreja, sabe? A gente às vezes pede, ó, dê uma palavra para o teu irmão, nós abaixamos a cabeça. Eu estou falando isso, gente, por mim, né? Assim, Deus sabe o quanto eu fiquei nervoso de estar aqui. O quanto, sabe? Até agora há pouco as pernas estavam tremendo. Parou porque eu dobrei, amarrei, travei aqui, sabe? Mas estava assim a tremedeira. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho um pouco disso, assim, né? Eu não sou uma pessoa que me comunico fácil de primeira, assim, né? Tem gente assim que é mais aberta, mais espontânea, né? Eu sou ainda, né? Eu estou em processo de transformação, né? E Jesus está me transformando, Jesus está me moldando, né? Para ser assim, sempre de sorriso largo, de braços abertos, né? Então, muitas vezes, assim, no banco da igreja do nosso lado, a gente tem alguém que está ali, muitas vezes está ali, mas, sabe, está desconcentrado e às vezes ele quer um toque, né? É claro que nessa pandemia, muitas vezes não posso ser isso, mas um simples olhar, um sorriso. Gente, isso é transformador. Quem nunca passou perto de uma criança, às vezes estava, sabe, cabisbaixo, aí olha para a criança abre o sorriso, oi tio, oi tia, o que a gente faz? A gente retribui com o quê? Com um sorriso, sabe? É essa questão da vizinhança, sabe? Do bom relacionamento, né? E o bom relacionamento não quer dizer que, olha, ali tem um vizinho que me perturba, que coloca som alto. Gente, é independente disso. Ele faz isso porque muitas vezes ele não tem o entendimento, muitas vezes porque ele não tem a sabedoria que nós temos. E quando às vezes a gente se trava, a gente se fecha para ele, sabe? Nós estamos descendo ao nível dele. Gente, e não é isso que Jesus fez. Jesus não separou ninguém. Jesus foi a todos. Não escolheu sexo, não escolheu raça, sabe? Ele esteve sentado e pediu água a uma mulher samaritana. Para isso, à época, era um absurdo, sabe? Pedir água a uma mulher samaritana, sabe? Um judeu está falando com uma samaritana, né? Isso é um escândalo. E olha o exemplo aí de Jesus, né? Isso, ele trazendo esse relacionamento, né? Para isso, assim, né? E aí, no decorrer do texto, né? O profeta vai dizer assim, olha, vai para tua casa. E ela fechou a porta. Sabe, quantas vezes a gente tem fechado a porta nesses momentos oportunos? Tem reunido a família, sabe? Tem pego assim, olha, o profeta falou, vai para tua casa. O que ela fez? Ela pegou as botijas, ou seja, pegou o instrumento que Deus deu na mão dela para ela ser multiplicadora e falou assim, olha família, venha cá. Vamos agora para o nosso quarto.
nos dedicar, vamos agora para a nossa casa, nos consagrarmos. Sabe, quantas vezes a gente tem feito isso quando Deus nos dá a estratégia? Sabe, irmãos, às vezes Deus coloca as coisas para a gente fazer e por estarmos afoitos, por estarmos querendo, por estarmos na ânsia de resolvermos, nós esquecemos de fecharmos as portas da nossa casa, louvar e agradecer pela bênção que Deus já deu, pelo instrumento que Jesus já colocou na nossa mão, para nós alcançarmos a vitória, sabe, para nós termos a concretização dessa bênção, sabe, para nós conseguirmos, para nós colocarmos diante de Deus e falarmos, ó Senhor, sou grato, né? Ou seja, ficarmos reclusos, sabe, e esperar que o Espírito Santo continue o trabalho. Olha, ela entrou em casa e estava com a botija de azeite, sabe, gente? Ela entrou em casa, né? E o Espírito Santo falou assim: vem agora, né? Que agora é comigo, que agora a obra é minha, que agora eu vou fazer, sabe? E aí, assim, já lá no finalzinho, já no versículo 6, e isso assim, do texto, foi o que mais me chamou a atenção. Eu vou ler de novo. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite cessou. Gente, aqui eu quero trazer para nós, sabe? Quantas coisas Deus tem colocado na sua mão, na minha mão como instrumento. E por muitas vezes, na nossa inércia, sabe, de material. Porque se ela tivesse talvez não só pego aos vizinhos, mas ido a toda a cidade e ter pego outros vasos, ter pego outras vasilhas, o azeite não cessaria. As bênçãos de Deus em nossas vidas são infinitas. Sabe, lá em Efésios 3, 20 e 21 está assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Ou seja, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos. Ou seja, ela pediu um auxílio para o profeta. Ela pediu: profeta, me ajude. Mas aí o profeta falou assim: ó, eu vou lhe ajudar com 100 vasos. Eu vou lhe ajudar com 50 vasos. Não. Vai e peça vasos. E ele destaca, né? Não poucos. Se ela talvez tivesse tido a prudência de ter ido e ter, sabe, não, eu vou aqui para a cidade toda, eu vou pegar, né? Eu vou atrás de vasos, eu vou atrás. A bênção de Deus não cessa. A bênção de Deus muitas vezes para na nossa vida porque nós paramos de procurar instrumentos para sermos abençoados. A bênção de Deus, a unção de Deus na nossa vida, o que Jesus fez, não cessa. O que cessa, o que contribui para que nós não vermos isso, é a nossa comodidade. Sabe, a gente contenta com pouco, mas não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabe? E aí lá em Colossenses também tá assim, né, que ele lá no finalzinho assim já, Colossenses 3:11, mas em Cristo é tudo e está em todos. Se Cristo é tudo, Cristo é provisão, Cristo é amor, Cristo é solução para os nossos problemas, Cristo é consolo para as nossas aflições. Sabe, gente, Cristo é o amor, Cristo é a alegria. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente acorda assim e tem aquela de acordar com o pé esquerdo. O Espírito Santo não tem essa de acordar com o pé esquerdo. O Espírito Santo todo dia, a hora que a gente acorda, a hora que a gente abre o olho, ele está lá, de braços abertos, com um sorriso largo, e fala assim: olha, meu filho, Cristo é tudo.
e Cristo está em você. Mas assim como a viúva, né? E lá no final de Colossenses 3:11 fala, está em todos nós. Mas se nós não estivermos com esse instrumento nas mãos, se nós não estivermos com isso pronto, vai cessar, vai acabar. E aí o que nós vamos fazer? Senhor, Senhor, me ajude. Aí, poxa, Jesus fala, eu te ajudo, mas procure por onde, sabe? Procure, ache instrumento. Como eu disse lá anteriormente, nós somos corpo de Cristo. E o que eu quero dizer como corpo é instrumento. Nós somos braços da igreja, sabe? Nós somos braços da igreja que temos que alcançar. E como os braços, nós também precisamos de outros instrumentos. Seja uma vigília dessa online, seja um megafone na rua, sabe? Seja uma mensagem de WhatsApp. Isso é instrumento para Deus, sabe, irmãos? Né? E aí, nós precisamos dar esse espaço. Nós é que limitamos o poder e o agir de Deus e do Espírito Santo, sabe? Na nossa vida. Somos nós que freamos. Lá em João 3, 21 e 23, eu vou ler aqui e diz assim, amados, se o nosso coração não nos condenar, ou seja, o que eu vou trazer um pouco aqui para a viúva, no sentido de condenação, no sentido dela se satisfazer. Não condenação de algo que fez errado, mas trazendo aqui para o texto aqui lá de 2 Reis, né, mas trazer assim pela saciedade dela. Temos, né, se o nosso coração nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. É tudo. Se você pede pouco, você vai ter pouco. Se você pede médio, você vai ter médio. Se você fala, eu vou trazer aqui para bens materiais que vai ficar mais fácil da gente ver isso. Senhor, eu quero um carro. O Senhor vai lhe entregar um Fusca. Mas você fala assim, Senhor, eu quero um carro novo. Deus vai lhe trazer um carro novo. Não, Senhor, eu quero agora um Toyota Corolla híbrido 2.0, 2021, 22, tudo pago. Deus vai trazer, sabe? Porque ele diz que dele recebemos tudo o que pedimos, se obedecemos os seus mandamentos. E a viúva fez isso, sabe? A viúva, ela estava com seu filho, ela manteve a estrutura da tua casa, ela foi procurar, sabe? Ela manteve os princípios de procurar quem devia, ela foi procurar o profeta de Deus, não saiu por aí dizendo para qualquer um o que ela queria, né? E aqui uma parte aqui que é fantástica para mim, entre outras coisas, fazemos o que lhe agrada. Gente, obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. É fantástico, porque olha só, se nós só obedecermos, se nós só cumprimos o que Deus pede, já é suficiente para agradar. Gente, olha como é fácil agradar a Deus. Olha como diante de tudo que Ele é, de tudo que Ele representa, de todo o poder, Ele pede pouco da gente. E aí eu levo de novo para a viúva, sabe? E nós limitamos o trabalhar dele porque nós não temos ou não damos condições. Nós cessamos os aparatos de Deus em nossa vida, sabe? Irmãos, e eu digo assim, olha, não deixe o comodismo. Sabe, quando tudo parecer bom, pare e reflita. Espera aí, eu posso mais. Não, Jesus, eu quero mais. Sabe, quando você achar que na obra você já está perfeito, desconfie. Desconfie, porque perfeição só é de Deus. Muitas vezes a perfeição nos vai trazer, quando achamos que estamos em perfeições, como está tudo bem, vai nos trazer o comodismo. Irmãos, e o comodismo vai fazer com que o azeite do Espírito Santo, o azeite de Deus, cesse. E vai fazer com que pare de vir as bênçãos sobre as nossas vidas. E vai fazer com que cesse tudo aquilo, todas aquelas promessas de Deus.
Sabe, gente, muitas vezes a gente fala, mas Senhor, são tantas as promessas que o Senhor tem na nossa vida, foram tantas as promessas que eu recebi lá atrás, quando eu me converti, sabe, quando eu estava no primeiro amor, e eu vi aquela tua palavra, que o Senhor disse, olha, é isso, é isso, é isso, Senhor, cadê essas suas promessas? As promessas, irmãos, estão lá. O que não tem mais são as vasilhas nas nossas mãos. O que não existe mais são as botijas nas nossas mãos para que Deus coloque na medida certa. Aqui a gente não vê dizendo que transbordou uma botija. Aqui não vem dizendo que, olha, o azeite continuou. Não. Quando ela perguntou para o filho, traz mais, e ele respondeu, não há mais o azeite, imediatamente cessou, parou. Irmãos, e a partir do momento que nós limitarmos o trabalhar de Deus em nossa vida, é isso que vai acontecer. Vai parar, vai cessar. Então, olha, não pare, não pare. Siga em frente, siga o alvo, siga o alvo. Jesus foi crucificado naquela cruz e foi crucificado no madeiro alto. Para quê? Quando a gente quer olhar para frente, a gente não olha para frente no chão. A gente não olha para frente na mesma altura dos nossos olhos. A gente olha para frente assim, ó, olhando para o alto, vendo Jesus de braços abertos, vendo Jesus esperando a gente, e estamos lá, Jesus, estamos aqui prontos, e Jesus falando, venha meu filho, eu estou de braços abertos, agora trabalhe, vá atrás, pegue instrumentos, corra atrás, bata na porta do seu vizinho, corra no teu irmão, peça a ele auxílio. Sabe, é assim que Jesus está, esperando a gente, é assim que Jesus está, sabe, nos esperando, nos guardando. Sabe, gente, aí eu quero, assim, trazer, assim, também o que está lá em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Ele não falou algumas, ele falou todas. E se a gente continuar aqui, nesse texto de 2 Reis, né, o profeta vai dizer... Lá no 7. Então veio a ela e fez saber o homem de Deus e disse, vai e vende o azeite e paga tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Ou seja, foi tanto azeite, foi tanta botija cheia, que ela pagou a dívida e viveu do resto. E aqui em Filipenses 4,19, ele está assim, ó, dizendo, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Irmãos, isso é fantástico, porque o Deus, ele aqui está dizendo que ele não vai dar limitado, ele vai dar tudo aquilo que nós estivermos preparados, estivermos prontos para receber. Irmãos, mais uma vez eu ressalto, sabe, Deus para de trabalhar na nossa vida, irmãos, porque nós limitamos o agir dele, enquanto nós estivermos dispostos a trabalhar, enquanto nós estivermos, sabe, com a arada na mão, com as ferramentas nas mãos, Deus vai derramar sobre nós muito azeite, sem transbordar, na medida certa. Sabe, para irmos evangelizar, para levarmos a palavra, para levarmos um sorriso, para levarmos um abraço, sabe, para levarmos uma mensagem, sabe, para irmos a hospitais, sabe, para irmos ao vizinho, para irmos à mesa do colega de trabalho, sabe, para estar no ponto de ônibus, sabe, gente, para estar às vezes na igreja, muitas vezes tem alguém na igreja que está precisando de uma palavra e nós estamos lá, sabe, para sermos instrumentos, para sermos usados por Deus, né? E aí, lá em Romanos, assim, 10, 12 a 13, esse texto me chamou a atenção, porque ele diz assim, ó, não há diferença entre judeus e gentios. Sabe, irmãos, é aqui assim, não há diferença na gente. Não há diferença. Não importa quanto tempo nós temos de evangelho, sabe, não importa quanto tempo a gente está na caminhada, né? Mas Deus vai estar conosco, né? Deus, ele está conosco. O que diferencia é o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos estarmos atentos para ouvir a Deus. Quanto mais tempos estivermos na palavra, estivermos orando, estivermos colocando, né? A Bíblia é leite, a palavra de Deus é leite. E o que a gente faz com leite? A gente toma para saciar. Então, sabe, a gente vai estar lendo, a gente vai estar ali lendo a palavra, colocando a palavra para Deus e cada vez mais se alimentando dessa fonte de água viva, cada vez mais se alimentando. E é muito interessante, gente, porque é fonte de água viva. Fonte de água viva por Deus, é uma fonte que não morre. Nós é que paramos de tomar. Sabe, somos nós que achamos que já estamos prontos, que já estamos saciados e falamos, não, Deus, agora eu não quero mais, eu estou bem, não preciso mais.
não preciso mais orar, não preciso mais me dedicar, não preciso mais fazer o meu devocional, não preciso mais estar tão junto de ti, sabe? Mas a palavra diz, olha, eu sou fonte de água viva. Fonte de água viva, gente, ela vem, ela se renova, ela se renova. E a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, ela se renova constantemente. A gente pode parar. Faça um teste, irmãos. Peguem um versículo, colhem na porta do guarda-roupa e leia esse versículo de manhã, à tarde e à noite. Durante um mês, nós teremos 90 interpretações diferentes para esse versículo. Nós teremos 90 leituras diferentes para esse versículo. Porque a palavra de Deus, ela se renova a todo instante. A palavra de Deus, ela vem de acordo com aquilo que buscamos, de acordo com aquilo que nós estamos atrás. A palavra de Deus se revela aos nossos corações conforme a profundidade, conforme nós mergulhamos na palavra. Sabe o que essa viúva fez? Ela mergulhou no conhecimento do profeta. Ela foi, olha, eu não sei por onde ir, eu vou por onde? Ela mergulhou no conhecimento. Ela foi atrás de quem conhecia, de quem poderia dar. E assim também nós, irmãos. Nós precisamos ir atrás de Jesus. Nós precisamos ir atrás da fonte de água viva. Nós precisamos ir atrás daqueles que nos leva para o céu, naquele que nos batiza, sabe? Naqueles que nos deixou como herança, sabe? Que nos deu tudo, tudo. Sabe, Deus é o dono do ouro e da prata e nós somos corredeiros com Cristo. Se nós somos corredeiros com Cristo, nós temos tudo igual a Cristo, sabe? Não é à toa que Jesus fala, vocês farão coisas maiores. Gente, não são iguais. Jesus curou, Jesus salvou, sabe? Jesus fez o arrependimento em pessoas. E ele fala, nós faremos coisas maiores, maiores. E o que nos impede de fazermos coisas maiores? A mesma coisa que impediu de a viúva ter mais azeite, instrumento, sabe? É termos ferramentas para trabalhar, é termos como trabalhar para Deus, é como trabalhar para Jesus, né? E aí o versículo continua, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que invocam. Gente, ele não abençoa, não. Ele abençoa ricamente, porque nós já somos abençoados. Mas como nós invocamos a Jesus, quando nós dissemos, Senhor, Senhor, chega aqui, estamos precisando da sua ajuda, Senhor, me ajuda, eu estou com essa dificuldade, ele vai nos abençoar ricamente. E o que é ricamente? É imensurável. Nós não podemos medir riqueza, porque o que é riqueza para mim pode não ser para outra pessoa. A minha riqueza, aquilo que eu preciso, é diferente. E Jesus atende a todos, né? E aqui ele continua já no final do versículo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, gente, que palavra gloriosa. Olha que palavra maravilhosa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no caso dessa viúva, ela foi salva de ter os filhos dela como escravos. Ela foi salva de ter os filhos dela, sabe, dado ao governador para pagar essas dívidas. Sabe, gente, é lindo ver isso. A maneira como Jesus trabalha, a maneira como Jesus traz, né, essa salvação, como Jesus fala, né, gente, de formas. E aí eu trago, irmãos, que assim, sabe, nós precisamos continuar, sabe, olhando para o alto, olhando para a frente, olhando Cristo de braços abertos, nos esperando e falando, Senhor, estou aqui, sabe, indo atrás de instrumento, sabe, gente, indo atrás de ferramentas para nós trabalharmos, para nós estarmos pronto, parado, sabe, as bênçãos de Deus não cessam, as bênçãos de Deus não param. O que para, o que cessa, são as ferramentas, são o que nós colocamos à disposição de Jesus para que Ele abençoe a nossa vida. O que cessa são as coisas que nós podemos dispor na frente de Jesus para que Ele continue com a sua poderosa mão, falando assim, meu filho, eu te abençoo nisso, eu te abençoo em saúde, eu te abençoo em prosperidade, eu te abençoo em família, eu te abençoo em emprego. O que cessa muitas vezes é o que nós colocamos, é o nosso pedido, sabe? Sabe, é o que a gente invoca ao Senhor, é o que a gente clama ao Senhor, que fala assim, Senhor, eu preciso disso. Então, irmãos, o que eu quero assim, né, já encerrando, eu quero dizer assim, vamos colocar
aos pés da cruz os nossos pedidos. Reforce. A Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali estará. O que eu quero dizer é que, primeiro, vamos colocar aos pés da cruz. Sabe, primeiro, vamos colocar diante de Deus tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que temos que agradecer. Vamos colocar primeiro aos pés da cruz. E depois a gente compartilha, sabe, porque a oração de um justo pode muito seus efeitos. Imagina quando nós temos muitos justos concordando com a nossa oração, concordando com a nossa gratidão a Deus, concordando com o nosso pedido, concordando com aquilo que nós invocamos a Deus, sabe, irmãos? Então, é isso que eu quero trazer hoje, assim, é isso que eu quero colocar, assim, para os irmãos. Foi essa palavra, assim, que Deus trouxe ao meu coração, que Deus falou assim, olha, Takao, continue trabalhando, continue apresentando diante de mim ferramentas para que eu continue te abençoando. Takao, a minha bênção não para, a minha bênção não cessa, a minha bênção não se acaba. A minha bênção é como fonte de água viva, que se renova dia após dia, noite após noite, igual a minha misericórdia, que a cada manhã ela se renova. Então não pare, busque, sabe? A hora que tiver se achando tudo bom, tudo perfeito, desconfie, desconfie, porque nós vamos entrar na zona de conforto. E se essa mulher aqui tivesse entrado na zona de conforto, ela teria certamente perdido seus filhos, perdido sua casa e estaria à rua pedindo esmola. Eu quero